Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Como é que vocês estão? Estão tudo bem com vocês? Olha só, eu sou o professor Rodrigo Bezerra de Língua Portuguesa e hoje eu vim aqui rapidamente com você responder uma questão de língua portuguesa que caiu na prova do TRT da segunda região, uma prova aplicada para São Paulo, TRT de São Paulo. E você que está se preparando para o TRT do Maranhão, TRT da 16ª região, olha só, preste atenção nesse vídeo aqui, porque eu tenho algumas recomendações para você, algumas orientações e ao final eu tenho um convite para fazer para você, ok? Olha só, uma questão bastante interessante que veio no TRT da 12ª região, TRT da segunda região, diz o seguinte: nós temos um texto, e aí eu queria chamar a atenção de vocês, porque foi uma prova extremamente cansativa, essa prova. Vejam que em todas as alternativas, observem, ele faz menção a uma parte do texto. Ou seja, você cansaria bastante para fazer a questão, porque você tinha que ficar voltando ao texto. E observem que o enunciado ele já nos diz no contexto. Então eu não posso me desvincular em momento algum do que está expresso no texto. Vamos começar aqui a nossa resolução rapidamente. Primeiro item, letra A. A expressão tornou-se corrente evidencia que a comparação entre os Estados Unidos e a América Ibérica já era usada em estudos acadêmicos havia muitas décadas, mas que depois de 1835 passou a ser mais frequente. Meus amores, quando eu olho para o contexto e eu começo a ler o texto, observe que ele diz: desde a democracia na América, de Alexis de Tocqueville, tornou-se corrente. Saque aqui comigo esse elemento, esse marco temporal, esse advérbio desde. Ora, professor Rodrigo, o que é que significa esse desde? Significa a partir de. Observe que na alternativa, volta para cá, ele diz que já era, observe aqui, que ele já era usado em estudos acadêmicos, havia muitas décadas. Eu não tenho elementos no texto para justificar essa afirmativa da banca. E ele diz, mas que depois de 1835 passou a ser mais frequente? Não, passou a ser corrente, a ser habitual, a ser usual, mas eu não tenho como justificar que ela já era utilizada. Vamos agora à letra B de bola. A frase estruturada em torno de constituindo exprime a causa do fenômeno citado anteriormente. Meus amores, é uma pergunta sempre muito frequente das bancas em geral, não só da Fundação Carlos Chagas, que é o valor semântico do gerúndio, tá? O gerúndio, fazendo como ele faz parte daquele rol das chamadas formas nominais do verbo ao lado do infinitivo, do particípio, esse gerúndio, quando ele é núcleo, quando ele é centro de uma oração, diz a gramática que essa oração ela é reduzida, e de fato é. Qual o grande detalhe? É que o gerúndio ele pode apresentar diversos sentidos, diversas matizes semânticas. E, obviamente, que eu preciso observar o contexto para ver qual é este valor desse gerúndio. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui no nosso texto. Olha, vamos apagar essa parte inicial. Vejam, ele está aqui, ó. Ele está aqui, essa parte aqui. Vamos ler o período novamente. Desde a democracia na América, papapau, tornou-se corrente, vamos pensar aqui o verbo, tornou-se corrente comparar os Estados Unidos com a América, constituindo este exercício uma fonte de inspiração da imaginação social no continente. Ora, presta bem atenção, quando ele diz tornou-se corrente, constituindo-se, a ideia que eu tenho aqui é de adição de ideia. Ou seja, tornou-se corrente fazer isso e constituiu, passou a constituir um exercício de fonte de inspiração da imaginação. Eu não tenho aqui causa. Para que eu identificasse uma causa, esse constituindo esse exercício uma fonte de inspiração da imaginação social no continente, deveria ser o porquê, deveria ser a razão dessa questão de tornar-se corrente
comparar os Estados Unidos da América com a América Ibérica, o que não é fato aqui dentro do texto, ok? Então, nós temos um gerúndio de valor aditivo, eu tenho uma soma dentro do período e não uma relação causal. Então, portanto, a letra A, vamos voltar para cá, a letra A, nós já vimos, o item está falso. Na letra B, o item também está falso, eu não tenho causa. Vamos à letra C. O segmento, como lugar em que a pujança da natureza debilitaria o homem, poderia ser substituído por lugar cuja pujança da natureza debilitaria o homem sem prejuízo de correção e do sentido originais. Amores, quando eu olho isso aqui, eu me lembro demais de uma prova da ESAF aplicada. A pergunta praticamente é idêntica. Idêntica. O que é que ele fez? Ele substitui, ele faz uma troca de um pronome relativo precedido de uma preposição pelo pronome relativo cujo indicativo de posse. Bastava que você visse o seguinte, olha para cá. Olha, ele diz aqui, se é lugar em que a pujança da natureza, veja que pujança da natureza se mantém, ó, pujança da natureza. Qual é o grande detalhe? É que ele faz o lugar em que, e aqui ele faz o lugar cuja pujança da natureza, ou seja, é a pujança da natureza desse lugar. E aí eu continuo, debilitaria o homem, debilitaria o homem. Houve correção, o problema de correção? Não. Houve alteração de sentido original? Também não. Eis aqui a nossa resposta na letra C de casa. Muito interessante porque ele troca uma relação de lugar, veja, o lugar em que, no qual, por o lugar em que eu tenho cuja pujança, a pujança desse lugar, ok? Vamos lá? Então, ó, resposta letra C. Vamos à letra D de dado, tá? Vamos à letra D de dado. A comparação entre as Américas, tá? A comparação entre as Américas, para acentuar a superioridade de uma sobre a outra, baseia-se especialmente, presta atenção, ele fala na comparação, ó, entre as Américas, para acentuar a superioridade de uma sobre a outra, baseia-se notadamente nas palavras destacadas em província da inteligência e morada dos sentidos. Veja, é um item bastante curioso, interessante e muito superficial. Aliás, eu diria a você a possibilidade de alguém errar aqui. Por quê? Porque vamos olhar o contexto lá. Ele fala aqui das linhas, né, finalzinho aqui dessas linhas 6 e 7. Vamos ver. Nessa obra, a América do Sul, tá aqui, é descrita como lugar em que a pujança da natureza debilitaria o homem, enquanto a América do Norte, olha aqui ele está fazendo uma distinção, a natureza se revestiria de outro aspecto, onde tudo era grave, sério, solene. Dissera-se que fora criada para se tornar província da inteligência, lugar, enquanto a outra era a morada, era o lugar dos sentidos. Ora, veja o que ele fala aqui. Ele fala que para acentuar essa superioridade sobre a outra, ele usa província e morada? Na verdade, não. Eu tenho aqui simplesmente elementos de sinonímia. Não é? Apenas ele evitou que se utilizasse a mesma palavra para evitar a própria repetição enfadonha do termo. Mas veja o que interessante. Então, ó, item D, absolutamente falso. Mas o item mais curioso dessa questão é a letra E. Por quê? Porque a letra E, ele joga com uma brincadeira, digamos assim, de colocação pronominal, que se você não tivesse segurança, conteúdo gramatical, você provavelmente erraria. Porque veja o que ele diz aqui, volta para cá. A única forma de colocação do pronome se, aceitável pela gramática normativa, é exatamente a que o texto apresenta, modernizar-se-ia. Vamos olhar o texto e ver onde é que isso aqui está. Vamos dar uma olhadinha. Olha só, ele está aqui já no segundo parágrafo e ele está aqui, ó, modernizar-se-ia. Ora, eu teria a possibilidade, professor Rodrigo, de colocar este pronome aqui no outro local? Claro que eu teria. Eu poderia ter escrito simplesmente isso aqui. Se modernizaria. Aí, certamente, algumas pessoas iriam me dizer, mas professor, como é que pode aqui o pronome estar
atrás do verbo se eu tenho uma vírgula. E quem disse a vocês que isso aqui, a vírgula, ela é proibitiva para se fazer uma próclise? Porque o verbo aqui, o pronome, aliás, aqui está numa posição de mesóclise, está mesoclítico ao verbo, está no meio do verbo. Mas, infelizmente, eu até disse isso na minha rede social, eu disse, olha, infelizmente difundiu-se por aí afora que se tiver uma vírgula, o pronome tem que sempre ficar na posição proclítica. Isso não é verdade, ou pelo menos não é uma verdade absoluta. Até porque o que a norma proíbe é o início do período com o pronome oblíquo. Se o modernizar aqui fosse o primeiro verbo do período, aí sim, né, nós teríamos uma vedação gramatical. Mas o fato de eu ter o verbo no meio e existir uma vírgula, nada impede que eu utilize a posição do pronome aqui como a posição de próclise e não apenas a posição aqui, nesse caso, mesoclítica por conta do futuro do pretérito. Ficou claro isso aqui? Então, ó, tira isso da cabeça. Tira essa ideia de que o pronome, quando tem uma vírgula, ele tem que ficar numa posição à frente do verbo, ou no caso aqui, numa posição de mesóclise. Desde que ele não seja o primeiro verbo do período, eu tenho a liberdade de colocar esse pronome onde me convier. Aí você pergunta, professor, e qual é a regra que vai viger para aqui? A regra da eufonia. Eu escrevo o que soar melhor. Nesse caso, eu poderia ter utilizado aqui tanto o se modernizaria quanto o modernizar-se-ia. Portanto, ó, voltando lá, aqui, a letra E, o item está absolutamente falso, porque não é a única forma de colocação. Eu teria uma outra possibilidade, sim, de colocar esse pronome aí para que vocês, aliás, mantendo, inclusive, a correção gramatical. Pois é, meus amores, sabia dessas coisas? Você tinha conhecimento disso? Não, professor, olha só, um convite especial para você que está indo para o TRT. Professor, pode acontecer uma prova dessas lá no TRT da 16ª? Pode. Pode acontecer. Eu acredito que não. A FCC não costuma fazer sempre provas nesse estilo, mas é possível. E eu queria convidá-lo a participar conosco, você que está inscrito no TRT 16, a participar do nosso aulão. Nós vamos estar aí no dia 3 de maio, a grande equipe, eu, professor Renato Saraiva, nós temos aqui professor Emanuele, Matheus Carvalho, Edenato, professor Ariana Manfredini, tá? Professor Wilson Araújo, nós vamos estar juntos, todos juntos lá, com vocês, transmitindo as últimas informações, dando os últimos detalhes, mostrando para você como é que determinados conteúdos podem ser cobrados na sua prova. Portanto, amigo, não falte. Nós estamos aí no Hotel Pestana, das 9 da manhã até as 17 horas, juntos. E eu quero dar um abraço especial em você e transmitir energia positiva, né? Isso é muito importante para a prova que vai acontecer no dia seguinte, tá bom? E ó, gostou desse vídeo? Foi legal? Assine aqui o nosso canal no YouTube. Assine aqui, clique aqui embaixo, assine o nosso canal, curta as nossas redes sociais. Acesse o SERS TV, www.serstv.com.br, porque nós temos inúmeros vídeos e informações boas e importantes para você que está se preparando para concurso público, tá bom? E olha só, grande abraço e acompanhe nossas redes, acompanhe nossos vídeos, porque outras informações importantes para você certamente virão. Fiquem todos com Deus, um grande abraço.